inspirado pelo mesmo Deus que inspirou as Sagradas Escrituras. Então vamos falar aí dos cânones do Antigo e Novo Testamento. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de regra, ele está se referindo à palavra canone, da onde vem a palavra cânon, né? Cânon é um padrão, né? Na época helenista, cânon se referia a um pedaço de pau, né? Que tinha medidas, era como se fosse uma régua antiga que estabeleceu o padrão, e esse padrão ganhou uma forma aí peculiar relacionado aos livros do Novo Testamento, que nós, com o decorrer dos séculos, aí, dos primeiros séculos, nós entendemos como uma lista de livros aí autoritativos que fazem parte aí do cristianismo e que moldam o cristianismo, a saber, todos os 66 livros que fazem parte das nossas Bíblias. Então, esse conceito de cânon vem justamente desse tipo de padrão de reconhecimento que nós temos da igreja em relação ao que ela produziu ou ela recebeu como herança do judaísmo em termos de documentos. Então, cânon bíblico é um assunto extenso e complexo, porque cada tradição cristã tem a sua própria maneira de interpretar o processo de toda a formação do cânon. E quando falamos do cânon do Antigo e do Novo Testamento, nós estamos lidando com um tema que é peculiar a duas religiões, que é o judaísmo e o cristianismo, porque ambas as religiões têm como base as escrituras sagradas. O Antigo Testamento, ou o que é conhecido como Bíblia Hebraica para os judeus, e a Bíblia Hebraica mais o Novo Testamento, que formam o escopo inteiro das escrituras dentro do contexto cristão. Então, é por causa disso que muitos estudiosos acreditam que, embora tenhamos dois testamentos e, consequentemente, duas listas canônicas, o processo de formação dessas listas é um processo, vamos dizer assim, contínuo. Logo após que terminou todo o processo do Antigo Testamento, começou-se o Novo Testamento. E é provável que um dos primeiros pensadores cristãos a usar o termo cânon na sua acepção de lista autoritativa foi Atanásio de Alexandria, que menciona nos seus escritos que o apócrifo chamado Pastor de Hermas não pertencia ao cânon. Então ele já estabelece o que é o cânon e o livro que não pertence ao cânon, tá? Existe um debate muito grande na academia que envolve a definição desse termo cânon. E nós temos pelo menos três perspectivas: o contexto comunitário, a importância histórica e a autoatestação da inspiração bíblica. O contexto comunitário está relacionado a como as comunidades receberam esses documentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e como essas comunidades lidaram com esses documentos em termos da importância desses documentos e de como esses documentos eram usados na sua formação litúrgica, na sua vivência comunitária. A importância histórica está atrelada à própria importância que cada documento tem numa linha, vamos dizer assim, histórica dentro da formação tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E o terceiro ponto está relacionado à atestação canônica de inspiração intracorpus, né? Ou seja, o que a própria palavra de Deus tem a dizer sobre ela mesma, ou sobre os livros que compõem o conjunto que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Essas três coisas não devem ser lidadas de forma, vamos dizer assim, uma separada da outra. São três coisas que andam razoavelmente juntas e que foram formando ao longo do tempo o cânon que nós conhecemos hoje. Segundo Timóteo 3,16, é um texto que todos conhecem muito bem: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, o aspecto principal daquilo que é a inspiração diz respeito à inspiração que provém de Deus,
né? É algo fomentado pelo próprio Espírito Santo com uma finalidade humana, ou seja, a escritura ela foi inspirada para o ser humano, para que o ser humano pudesse conhecer a vontade de Deus. E o reconhecimento daqueles livros que são considerados inspirados por Deus, daqueles que não são considerados, essa é a tarefa que pode resumir aquilo que nós podemos chamar de cânon ou análise canônica. Isso nos leva a dizer que a Bíblia é autoritativa, ou seja, ela tem autoridade, porque a igreja crê com base no próprio texto sagrado, que é a palavra de Deus. E essa crença é produto do agir divino, ou seja, do testemunho dentro dos indivíduos, aquilo que o Calvino chama de testemunium spiritus sanctis, né? Ou seja, a própria testificação do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras, e que se torna material na comunidade na medida em que ela aceita e reconhece como um texto sagrado. Então, se de um lado nós temos o Deus que inspira todos os documentos das Sagradas Escrituras, nós temos a igreja que, iluminado pelo Espírito, por esse mesmo Espírito, aceita, reconhece, transmite e vive conforme aquilo que ela mesma recebe como um documento autoritativo. O Lassor, ele vai dizer o seguinte: desde o século IV depois de Cristo, esse termo cânon tem sido empregado em círculos cristãos para designar a lista regulamentar ou oficial dos livros que formam a Bíblia como a regra de fé e prática para o povo de Deus. Do contrário que muitas pessoas acreditam, os cânones de ambos os testamentos não foram decididos em um dado momento histórico ou por meio de uma decisão monocrática. E vira e mexe, né, nós temos aí mitos urbanos relacionados à formação do cânon. E talvez uma das maiores falácias relacionadas a isso é afirmar, por exemplo, que alguns concílios ecumênicos na igreja, como de Nicéia ou de Calcedônia ou Constantinopla I, criaram o cânon bíblico, quando, de fato, essa discussão nem sequer foi cogitada dentro aí daquilo que nós conhecemos como os registros conciliares dessas grandes reuniões ecumênicas que aconteceram no seio do cristianismo. Então não foi nem Constantino, não foi nem um papa, não foi nem ninguém de forma individual que definiu o cânon. Aliás, a igreja não define cânon, a igreja reconhece o valor autoritativo de livros que já estão sendo transmitidos há um bom tempo em todas as igrejas aí do contexto do mundo mediterrâneo, que é onde a igreja, em primeiro lugar, floresceu. Nesse sentido, o Herman Bavinck ele vai dizer o seguinte: o cânon não foi formado por algum decreto conciliar. O cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e dos tempos, ou do tempo. E o Baker, o Lane e o Michaels, eles vão dizer o seguinte: o fato de que a igreja como um todo veio substancialmente a reconhecer os mesmos 27 livros como canônicos é notável quando se lembra que o resultado não foi imposto. Esse é um ponto importante. Tudo que as diversas igrejas espalhadas pelo império podiam fazer era darem testemunho de suas próprias experiências com os documentos e partilharem todo e qualquer conhecimento que pudessem ter sobre a origem e o caráter desses documentos, quando se levava em conta a diversidade de contextos culturais e de orientações quanto aos aspectos essenciais da fé cristã dentro das igrejas, o fato de terem concordado quando a quais livros pertenciam ao Novo Testamento, serve para indicar que essa decisão final não teve origem no nível humano apenas. Então, o que se discute aqui é que o reconhecimento humano é um reconhecimento não somente por vias naturais, mas um reconhecimento dirigido pela providência divina, de modo que a igreja tivesse de forma segura
tudo aquilo que é considerado como revelação especial, a fim de que o homem de Deus possa ser plenamente habilitado para a boa obra e possa conhecer esse Deus. Então, a gente vai agora dividir em dois passos. Vamos analisar um pouquinho a formação do cânon do Antigo Testamento e a formação do cânon do Novo Testamento. Então, focando a nossa atenção inicialmente no processo primário, que é o processo de formação do cânon da Bíblia hebraica, podemos dizer que não é possível encontrar dentro da própria Bíblia hebraica evidências ou pistas que nos indicam a existência de uma lista canônica hebraica. Ou seja, a gente pode ler de Gênesis a Malaquias, e em nenhum canto da Bíblia hebraica você vai encontrar uma lista de livros autorizados para serem usados pelos judeus. Isso não existe. Por isso, não seria um exagero dizer que os autores bíblicos não tinham essa preocupação em mente. Do contrário daquilo que é nossa prática, os antigos judeus israelitas não carregavam a Bíblia hebraica sobre os seus braços. Aliás, dentro do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica ainda estava sendo construída. Tais documentos sempre foram considerados como escritura. Havia, nesse sentido, de acordo com o Chapman, por exemplo, uma consciência canônica dentro do judaísmo que guiava o uso dos documentos veterotestamentários na vida religiosa de Israel. O Emanuel Tov ele vai dizer o seguinte: os livros das escrituras hebraicas foram aceitos gradualmente como obrigatórios ou autoritativos e em algum momento foram integrados a diferentes coleções de textos sagrados, entre eles os do texto massorético, da Septuaginta e do Pentateuco samaritano. Então nós podemos dizer, e é o mesmo processo que vai acontecer dentro do Novo Testamento, o processo de reconhecimento canônico demorou. Demorou um tempo razoável, porque isso dependeu de como o povo de Israel, os judeus, receberam esses documentos e qual a consciência que eles tinham sobre a importância religiosa e autoritativa desses mesmos documentos. Isso foi algo que se fomentou num estágio bem anterior por meio da aceitação do Pentateuco como literatura sagrada, e na medida em que os livros do Antigo Testamento foram sendo escritos, o próprio uso desses documentos, a própria forma como a comunidade dava importância a esses textos, fez com que lá na frente todos os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento fossem reconhecidos como documentos canônicos de autoridade. E vale a pena aqui nós definirmos o que é autoridade. A autoridade é a prerrogativa de mandar você fazer alguma coisa. Tem um poder normativo sobre a pessoa que exerce, sobre a pessoa que recebe aí o poder de autoridade. Então, o cânon bíblico, ele tem esse poder normativo de nos dizer o que fazer, partindo do pressuposto que essas diretrizes vêm de Deus e partem da vontade de Deus para o povo da sua aliança. Há algum tempo defendia-se a ideia de que depois da destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando o Sinédrio judaico foi totalmente dissolvido, que houve uma reunião de notáveis rabinos judeus na cidade de Jâmnia em 70 depois de Cristo, e que esse concílio de rabinos teria de alguma maneira formado o cânon do Antigo Testamento. Tá bom? Mas esse tipo de ideia ou esse mito já se tornou algo obsoleto, porque muitos chegam até a questionar a existência histórica desse concílio em 90 depois de Cristo. Vale a pena mencionar que dentro do contexto judaico também, a formação do cânon não se deu por decisão conciliar, mas de forma orgânica, gradual ao longo da história, tá bom? O Lassor vai
complementar, então, dizendo o seguinte: a controvérsia sobre a questão da inspiração de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Por que ele está falando desses dois livros? Porque foram livros que foram temas, provavelmente, desse eventual concílio de Jâmnia. Deu provas de desconforto em certos grupos com a presença desses livros num cânon que já havia recebido reconhecimento geral. Deve-se notar que em tais debates a frase empregada para falar da inspiração dos livros canônicos era tornar as mãos impuras. Essa regra rabínica, que refletia o valor dos livros, desencorajava o manuseio errado e irreverente, insistindo que se lavassem as mãos depois de tocá-los. Ou seja, já havia, no tempo já posterior ao Antigo Testamento, no Novo Testamento e na tradição rabínica, já consolidado a tradição de que os livros da Bíblia hebraica eram livros sagrados, tá? Canônicos, que tornavam as mãos impuras. Ou seja, essa expressão vem da ideia de que se você manusear errado esses livros, você tem culpa, né? Você profana, de alguma maneira, a sacralidade desses textos. Bom, vamos ver agora algumas evidências externas, tá? Externas ao texto do Antigo Testamento, que nos atestam aí a canonicidade dos livros do Antigo Testamento. Então, as Bíblias Sagradas protestantes têm 39 livros no Antigo Testamento. Entretanto, dentro da tradição judaica, a contagem é diferente, tá? Alguns contam como 22, alguns contam como 24. Por que 22 ou 24? Porque muitos livros que dentro da nossa tradição protestante estão separados, na tradição hebraica eles são contados como um livro só. Por exemplo, Esdras e Neemias. Na tradição hebraica é um livro só. O livro de Samuel, um livro só. O livro dos Reis, um livro só. O livro de Crônicas, os dois são um livro só. Os 12, né, profetas, é um livro só dentro da contagem hebraica. Então, o que os pensadores judeus antigos, eles vão falar é que existem 22 ou 24 livros, que são exatamente os 39 referentes àquilo que nós temos na tradição protestante. O apócrifo de 2ª Esdras, ele vai ser um dos primeiros a dar uma atestação quanto ao número de livros, né? E diz, lá no capítulo 14, versículo 44 a 48, assim, durante os 40 dias, 94 livros foram escritos, e quando os 40 dias terminaram, o Altíssimo falou comigo dizendo, torne públicos 24 livros, 24, é a mesma coisa que os 39 que a gente tem no Antigo Testamento. Os 24 livros que você escreveu primeiro, e deixe o digno e o indigno lê-los, mas mantenha os 70 que foram escritos por último, a fim de dá-las ao sábio entre o teu povo. Porque neles está a fonte do entendimento, a fonte da sabedoria e o rio de conhecimento, etc, etc, etc. Os 70 livros aqui que ele faz menção é algo que a gente pode ignorar. O importante é que, já na concepção intertestamental, tá, havia um consenso em que esses 24 livros da Bíblia hebraica, que são os 39 livros do Antigo Testamento na contagem protestante, eram e foram recebidos como livros autoritativos e canônicos. Já na tradição talmúdica, no Tratado de Baba Batra, diz assim, nossos rabis ensinaram, a ordem dos profetas é Josué, Juízes, Samuel, Rei, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os 12 profetas menores. A ordem dos hagiografos, ou seja, dos escritos, é Ruth, o livro do Salmo, Jó, profetas, Eclesiastes, Cânticos, Lamentações, Daniel, Rolo de Ester, Esdras e Crônicas. Então, há quase já, no período talmúdico, que sai, né, que começa a adentrar na Idade Média, já um consenso muito bem estabelecido, até dos nomes que fazem parte da lista dos livros que eram aceitos pelos judeus como listas canônicas. Então, nós vimos aí o tal número 24. Temos um segundo tipo de contagem, que é uma contagem alternativa, que está referente ao número 22. Inicialmente, nesse número é referenciado em uma tradução grega do livro de Jubileus, escrito por volta de 104 a.C., cuja cópia se perdeu, mas que é atestado por Orígenes e Jerônimo no século III e IV. Entretanto, a evidência textual
mais clara que nós temos é de Flávio Joséfo, que menciona um cânon veterotestamentário de 22 livros. Olha só que interessante o que ele diz. Não temos miríade de livros discordando e conflitando entre si, mas apenas 22. Pausa. Esse 22 é igual a 24, que é igual aos nossos 39. O 22 e o 24 está, e a gente vai explicar isso daqui a pouco, na variação de como certos livros eram agrupados, tá bom? Contendo o registro de todo o tempo justamente dignos de crédito, tá? Desses, 5 são os livros de Moisés, contendo as leis e a história transmitida desde a criação da raça humana até a morte do autor. Esse período fica pouco aquém de 3.000 anos. A morte de Moisés até o tempo de Artaxerxes, que reinou sobre a Pérsia depois de Xerxes, os profetas que seguiram a Moisés escreveram em 13 livros as coisas que transcorreram em seus dias. Os outros 4 livros restantes contêm hinos a Deus e princípios de vida para os seres humanos. E desde o tempo de Artaxerxes até o nosso tempo, um registro detalhado dos acontecimentos foi feito, mas não foi considerado de igual crédito. Flávio Joséfo está falando dos apócrifos, como os dos registros anteriores, ou seja, os livros da Bíblia hebraica, pois desde então não houve uma sucessão exata dos profetas. O que o Flávio Joséfo está falando aqui, fechou o cânon hebraico com 22 livros, que são os nossos 39 livros do Antigo Testamento. E o que foi escrito depois não teve reconhecimento canônico. Certo? O Ian Provan, ele também vai dizer o seguinte: nós podemos, então, preencher as categorias que vêm na sequência dos 5 livros de Moisés da seguinte forma: seus 13 livros proféticos que registram os eventos de seus próprios tempos são formados por Josué, Juízes, Ruth, junto, Samuel, Reis, Crônica, Esdras, Neemias, junto, Esther, Isaías, Jeremias, Lamentações, junto, Ezequiel, Daniel e os profetas menores e Jó. E seus 4 livros de hinos a Deus e preceitos para a vida seriam então Salmos, Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. Tá? A outra evidência é o que nós temos no prólogo do livro de Eclesiástico, apócrifo do Antigo Testamento. Visto que a lei, os profetas e os demais escritores que se seguiram a eles deram-nos tantas e grandes lições, meu avô, Jesus, tralalá, etc. O importante aqui é essa divisão tripartite da Bíblia hebraica, que é a tradição hebraica. Dividiu o Antigo Testamento em lei, profetas e escritos. É uma divisão que está textualmente escrita em Eclesiástico. Lei, profetas e demais escritores. Quando você divide e fala por divisão, você subentende todos os livros que fazem parte desses 3 grandes conjuntos. Aliás, o próprio Novo Testamento também confirma essa divisão tripartite da Bíblia hebraica. Lá em Lucas 24, 44, a seguir Jesus lhes disse, Jesus está falando aqui, estas são as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos aqui são elencados num recurso de linguagem, é uma metonímia, a parte pelo todo. Como os salmos é o maior livro, então você considera salmos como se fosse todo o conjunto dos escritos. Então Jesus mesmo admite a canonicidade da lei, dos profetas e dos escritos. Então, a tradição não bíblica e a tradição do Novo Testamento, que são evidências exteriores ao texto do Antigo Testamento, vão confirmar que já no final do Antigo Testamento havia um consenso dentro do judaísmo que os livros do Antigo Testamento e que formariam a Bíblia hebraica eram aqueles que nós temos hoje, os 39 livros. Os manuscritos do Mar Morto também vão atestar a essa divisão tripartite da Bíblia, tá bom? Quase todos os textos, assim, 90% de todos os textos bíblicos foram achados de alguma maneira citados ou referenciados nos rolos do Mar Morto. Só não encontramos evidências de Esther, mas esse uso que a comunidade de Qumran fez dos documentos do Antigo Testamento, de alguma maneira atesta para
canonicidade dos mesmos. E o Lust ele vai dizer o seguinte: a comunidade Qumran parece ter dado status especial que podemos chamar de canônico aos livros da Bíblia hebraica conhecidos a nós e não a outros livros religiosos. A ideia dessa divisão tripartite nos ajuda a perceber como provavelmente o processo canônico ocorreu na Bíblia hebraica. Em ordem cronológica e de importância está a Torá, que é a base legal e normativa de todo Israel. Então não é um erro dizer que a Torá foi não somente o primeiro conjunto de livros que foi escrito no Antigo Testamento, mas o primeiro a ser reconhecido como autoritativo. E a partir do desenvolvimento histórico iniciado na própria fase final da peregrinação no deserto, até a consolidação da monarquia unida, com a derrocada na destruição tanto do Reino do Norte e do Sul, os judeus foram assimilando diversos outros tipos de literatura, ou seja, os escritos proféticos, que são os registros dos profetas que foram acrescidos à Torá, e os demais escritos, ao serem compilados e agrupados gradualmente depois do exílio babilônico, mais especificamente até pelo menos o primeiro século antes de Cristo, quando o livro de Daniel tomou a sua forma final. Então, os primeiros livros a serem escritos e aceitos como canônicos foram os livros da Lei de Moisés. O último, provavelmente, foi o livro de Daniel, que é um livro extremamente complexo de nós situarmos a autoria. As evidências até aqui demonstradas revelam o fato de que antes da época de Cristo, o cânon hebraico não estava apenas fechado com os livros das 3 partes da Bíblia hebraica, mas como eram também usados de forma extensiva, principalmente no que tange às atividades religiosas do povo judaico, certo? E quanto aos apócrifos, né? Qual que é o status que os apócrifos têm? A Bíblia Católica tem, no Antigo Testamento, 73 livros, e isso dá uma contagem de 7 a mais do que nós temos na Bíblia Protestante. Os livros de Tobias, Ben Sirac, ou também chamado de Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Terceira Esdras, Primeira e Segunda Macabeus, as adições ao livro de Esther e de Daniel, e a posterior oração de Manassés. E como que a gente lida com essa literatura? Em primeiro lugar, a palavra apócrifo vem do adjetivo grego apócrifon, que significa algo oculto ou escondido. Os livros apócrifos são todos aqueles que ficaram de fora do cânon final, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Nós temos apócrifos do Novo Testamento e nós temos apócrifos do Antigo Testamento, sendo considerados como relevantes em termos históricos, porém não inspirados por Deus e, portanto, impróprios para leitura devocional ou para qualquer tipo de construção doutrinária no âmbito religioso. O Martin Goodman ele vai dizer o seguinte: o termo apócrifo nunca fora usado na antiguidade para denotar o corpus separado dos livros diferentes que são impressos sob esse título em algumas bíblias modernas. O uso atual de termo foi popularizado por meio da prática dos acadêmicos protestantes durante a Reforma de distinguir esses livros que eram padrão em bíblias católicas a partir dos escritos bíblicos canônicos. O que o Goodman está dizendo é que essa diferenciação desse corpo de livros, principalmente do Antigo Testamento, como um corpo de livros não inspirado, é algo que se intensificou e se consolidou dentro da tradição protestante a partir da Reforma do século XVI. Porque da Reforma para trás, a igreja aceitava esses livros como literatura, vamos dizer, inspirada. E não é à toa que até hoje, mesmo pós-Concílio de Trento, 1546, os livros apócrifos não são chamados como apócrifos, porque só são chamados como apócrifos para nós dentro da tradição protestante. Dentro da tradição católica são chamados de deuterocanônicos, ou livros canônicos de segunda ordem, tá? Ou livros canônicos posteriores, certo? A grande transformação do cânon hebraico ocorreu
com o advento do domínio do Império Grego Macedônico a partir do terceiro século antes de Cristo, quando Alexandre o Grande estendeu o domínio grego desde onde é a Grécia até chegar quase praticamente à Índia. E nesse período, o grego comum, o grego koiné, tornou-se a língua franca e houve um florescimento na produção literária para os judeus. Nessa época, a Bíblia hebraica foi sendo traduzida para o vernáculo grego. É o que nós temos como a Septuaginta. E é dentro desse contexto que nascem as literaturas apócrifas, que podem ser datadas entre o intervalo do século IV a.C. até o século I depois de Cristo. Então, como nós vimos, o padrão judaico de estabelecimento da canonicidade de um livro da Bíblia hebraica é ter sido escrito a partir de Moisés até o reinado de Artaxerxes. Isso da século V a.C., que cai justamente em Malaquias. A partir do século IV para frente, tudo que é produzido, e é produzido em língua grega majoritariamente, não entra como literatura religiosa judaica. Uma, porque foi escrita em grego. Outra, porque traz muitos elementos peculiares ao seu tempo que, de alguma maneira, se diferenciam de um fluxo teológico comum que nós temos até dentro do Antigo Testamento. Certo? Os livros apócrifos foram escritos por judeus que viviam em vários lugares, na própria terra da Palestina, em Israel, e espalhados pela diáspora. Por exemplo, na Síria, regiões como Antioquia, no Egito, importante centro de diáspora judaica, onde ficava a cidade da Alexandria, e a Pérsia, assim por diante. E essa literatura, a literatura apócrifa, a despeito de não ser considerado como canônica, é prova da riqueza cultural desse povo e destaca que a interpretação dos livros canônicos do Antigo Testamento não era algo monolítico, mas sim flexível ao ponto de deixar os leitores de hoje atônitos. Alguns originais foram possivelmente escritos em hebraico ou em aramaico, mas a maioria foi escrita em grego comum. Escritos em um período histórico em que foi marcado particularmente para os judeus do pós-exílio de grande agitação política, porque nós temos aí a queda do Império Medo-Persa, a ascensão do Império Grego-Macedônico, e também pela efervescência cultural sem precedente, por causa de todo o processo de helenização, os livros apócrifos, de acordo com o David Silva, testemunham sobre o que significava permanecer fiel ao Deus de Israel durante períodos tumultuosos da história. Então, esse é o testemunho dos livros apócrifos. Como judeus piedosos mantiveram a sua piedade mesmo diante de cenários aí adversos. Quando os pagãos dominam tudo e os pagãos, de alguma maneira, exigem que os judeus se enquadrem dentro dos seus padrões de vida. Em um mundo onde a influência grega estava corroendo as bases da fé e da própria nacionalidade dos judeus, os apócrifos revelam como os judeus responderam aos desafios impostos pelo seu tempo, no sentido de se manterem fiéis à Torá e à sua tradução. A Sharon Pace vai dizer o seguinte: para judeus, nenhum dos livros apócrifos são considerados canônicos. Os católicos referem-se a essa coleção como livros deuterocanônicos e a Igreja Ortodoxa como os livros anagnoskômena, ou seja, aquilo que é lido ou digno de leitura. Nas Bíblias católicas e ortodoxas, esses livros estão espalhados entre os livros do Antigo Testamento ou são encontrados em capítulos adicionais de livros canônicos, pela razão dos apócrifos não serem considerados canônicos pelos protestantes. Eles são ou omitidos nas suas Bíblias impressas ou colocadas em seções separadas. E partindo de uma perspectiva canônica, os livros apócrifos não são considerados, então, como literatura inspirada por Deus. Ainda assim, essa literatura, lida e deve ser lida, nos abre uma janela por onde podemos espiar como era a vida e a fé dos judeus que viveram em uma época em que a própria Bíblia canônica se cala
ou seja, os quase 400 anos do período intertestamental. E é justamente por esse motivo que muito do nosso entendimento do Novo Testamento depende da literatura apócrifa. Porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existem 400 anos onde o mundo mudou radicalmente e sem a compreensão daquilo que os judeus viveram nesse tempo, é impossível você compreender como que o Novo Testamento continua. Isso é evidente quando você lê. Você termina de ler o Antigo Testamento e você passa a ler o Novo, parece que o mundo mudou radicalmente. Da onde que vem essa mudança? Essa mudança, ela é estampada e ela é mostrada justamente nessa literatura que é a literatura deuterocanônica, certo? O David Silva vai dizer o seguinte: sem os apócrifos, o estudante moderno das escrituras tem uma visão limitada do judaísmo dentro do qual Jesus nasceu e dentro do qual seus discípulos se moveram. E quais são as posições, então, das grandes tradições cristãs em relação aos apócrifos? Primeiro, vamos explorar aí a posição do catolicismo romano. A Igreja Católica Apostólica Romana reconheceu os apócrifos do Antigo Testamento como canônicos desde o final do século IV, sendo essa posição afirmada e reafirmada nos sucessivos concílios ecumênicos. Concílio de Hipona 393, Cartago 397, Cartago 2419, Concílio Unido de Florença 1442 e a Padical veio no Concílio da Contra-Reforma, Concílio de Trento 1546, tá? Qual que é a posição da Igreja Ortodoxa? De maneira semelhante às decisões da Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa manteve, após o cisma de 1054, os apócrifos veterotestamentários como literatura canônica. O Concílio de Jerusalém e o Concílio de Constantinopla, ambos realizados em 1672, adicionaram ao Antigo Testamento mais 2 livros, os Odes e Terceira Macabeus, tornando a lista canônica em 33 livros a partir da contagem judaica. E qual que é a posição do protestantismo? Os livros apócrifos do Antigo Testamento foram desde cedo considerados como não canônicos. Embora muitas edições antigas e modernas das Bíblias protestantes tenham em seu corpo os livros apócrifos, eles foram sendo relegados à categoria de livros para edificação e conhecimento pessoal. As 3 principais confissões de fé do protestantismo histórico confirmam a exclusão dos apócrifos do cânon. Isso vai se desenhar na confissão belga, que é a confissão do luteranismo, os 39 artigos da religião, que é a confissão do anglicanismo, e a confissão de Westminster, que é a confissão presbiteriana, que é a mais forte em termos de linguagem. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade da Igreja, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos, certo? Em termos gerais, a visão do protestantismo em relação à literatura apócrifa do Antigo Testamento pode ser resumida em 5 pontos. 1. Incompatibilidade teológica, ou seja, a teologia dos livros apócrifos não bate com a teologia do Antigo Testamento. Temos disputas canônicas pré-concílio de Trento, ou seja, toda a agitação envolvendo a utilização dos apócrifos dentro da igreja anterior à reforma. Em terceiro lugar, temos a ênfase nos estudos linguísticos da língua hebraica, ou seja, a priorização do cânon escrito em hebraico. Quarto lugar, as evidências, ou a falta de evidências de um status canônico desses livros apócrifos no Novo Testamento. E a quinta é a autoatestação. Quando você pega o Antigo Testamento e os livros apócrifos, eles não encaixam. É uma visão bem diferente, bem posterior e bem modificada daquilo que era a realidade anterior ao exílio. Então, eu vou passar para vocês esse slide, mas você vê aí a divisão da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento protestante e o Antigo Testamento apócrifo, mais ou menos aí organizado, tá bom?
Quanto à formação do cânon do Novo Testamento, nós podemos dizer que a formação foi relativamente igual, né? Desde os primeiros momentos do cristianismo, a Bíblia hebraica foi tomada como grande herança do judaísmo. E é dentro da Bíblia hebraica que os principais conceitos em relação a Deus, por exemplo, o monoteísmo, serão assimilados pelos cristãos. Entretanto, a partir da nova revelação em Cristo Jesus, a Escritura Sagrada, em todo o Novo Testamento, com referência à Bíblia hebraica, passou a ser chamada de Antigo Testamento. Então, a Bíblia hebraica só vai ser Antigo Testamento pro cristão. Não existe Antigo Testamento para o judeu, porque para o judeu é a própria Bíblia hebraica. Por causa da nova aliança, aquilo que vem antes é chamado de Antigo Testamento. E o problema está na aceitação dos documentos apostólicos posteriores com o mesmo status das escrituras judaicas. Em outras palavras, como os 27 livros do Novo Testamento vieram a ter o mesmo status reconhecido como escritura sagrada. Por exemplo, 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Quando Paulo fala Escritura, a que Paulo está se referindo? Provavelmente ao Antigo Testamento. Porque na época de Paulo, o Novo Testamento não tinha sequer sido escrito na sua plenitude. Mas olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 3, 15 a 16. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro está fazendo referência a quê? As cartas de Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Aqui que é importante. Como também o fazem com as demais escrituras. Pedro coloca no mesmo patamar de autoridade das demais escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, as cartas de Paulo. Então, Pedro é um dos primeiros a, de forma peremptória, clara, igualar os status das epístolas paulinas ao status da própria Bíblia hebraica, porque Pedro reconhece que as cartas de Paulo estão sendo transmitidas nas igrejas, as pessoas estão lendo, estão tomando conhecimento, estão sendo utilizadas em suas próprias práticas cristãs. Um dos primeiros relatos, agora extra-bíblicos, sobre a circulação dos escritos redigidos por cristãos é nos dado por Justino Mártir, ainda no começo do século II. Ao descrever as reuniões semanais dos cristãos feitos no domingo, ele diz o seguinte: no dia em que se chama sol, qual que é o dia do sol? Domingo, Sunday. Né? Por isso que Sunday se chama Sunday, porque é domingo, né? Dia do sol. E é nesse dia, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. A memória dos apóstolos é referência aos evangelhos. Os escritos dos profetas é referência ao Antigo Testamento. Então, já no começo do século II, pouquinho tempo depois de João ter escrito o seu evangelho, o Apocalipse, esses registros neotestamentários estavam sendo lidos pelas comunidades eclesiásticas no mesmo patamar de igualdade canônica do Antigo Testamento. Tá? Mas o que são os evangelhos, né? O mesmo Justino Mártir também nos dá pistas mais específicas sobre o uso dos evangelhos. Porque nas memórias que eu digo que foram nos dadas pelos seus apóstolos e por aqueles que sucederam. Ou seja, há um reconhecimento de que essas memórias, que os evangelhos, eles são literatura importante por terem sido escritos por apóstolos a respeito de Jesus. E segundo a tradição, Mateus foi apóstolo e escreveu o seu evangelho. Marcos não foi apóstolo, mas estava atrelado ao apostolado de Pedro.
Lucas não é apóstolo, mas está ligado ao apostolado paulino, e João é apóstolo. Então, os 4 têm autoridade suficiente para serem lidos como o relato fiel das memórias do Senhor Jesus. Outra evidência externa nos pais apostólicos sobre a questão da canonicidade do Novo Testamento está em Papias de Herápolis, tá? Na transição do primeiro para o segundo século. É o primeiro que vai dar nome aos bois. Embora seus escritos originais não chegaram aos nossos livros, aos nossos dias, a sua obra Exposições dos Ditos do Senhor é citada na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E diz o seguinte, o presbítero dizia o seguinte, presbítero aqui é referência ao apóstolo João, que foi o mestre, né, o professor de Papias de Herápolis. Então, o presbítero dizia o seguinte, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. E, efetivamente, ele jamais ouvira ou seguir o Senhor. Mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com um Pedro que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos, de acordo com as suas lembranças, não cometeu erros. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. É isso que o Papias narra acerca de Marcos. A respeito de Mateus, assevera o seguinte: Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. Então, olha só as evidências já no início dos pais apostólicos sobre a aceitação canônica do Novo Testamento. O próximo que vem aí é Irineu de Leão. Né? Na sua obra Contra as Heresias, ele vai também atestar o mesmo uso dos evangelhos, tá? No cotidiano da igreja. Mas a questão das listas canônicas vai vir à tona somente a partir do século II, quando Marcião de Sinope, o Marcião do marcionismo, o herege da igreja, ele vai fazer a primeira lista canônica. E ele incluiu nessa lista apenas os livros que ele achava serem os livros verdadeiros e aqueles que expressavam a verdade. Para lembrar todos vocês, o marcionismo tinha uma bronca muito grande do judaísmo. Tudo que lembrava judaísmo foi tacitamente eliminado por Marcião. E por isso, a sua lista canônica inclui poucos livros. Lucas editado, Atos, Gálatas, né, todas as cartas de Paulo e Filipenses, ou seja, tudo que tinha cheiro de judaísmo foi por Marcião totalmente eliminado. Mas é a partir desse cânon marciano que a igreja, na tentativa de responder a esse cânon herético, começou a, aí sim, formalmente, pensar em listas dos livros que fazem parte do Novo Testamento. O cânon muratoriano, por exemplo, 170 a 180, é um exemplo muito claro, né? Porque ele vai trazer quase que a lista completa dos livros do Novo Testamento já na virada do século II. Então, tem algumas cartas aí omitidas, por exemplo, mas tem o Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão, que foram cartas que não foram reconhecidas mais para frente, mas a grosso modo todo o Novo Testamento já no II século era e foi reconhecido. E nós estamos falando de 170 a 180, pelo menos 200 anos antes, 200 não, 150 anos antes de Constantino. Então, o mito de Constantino é apenas mito, não é realidade prática. E nós temos várias outras, né? O próprio Eusébio de Cesareia, já no século III para o IV, ele vai já dar a sua própria lista. Enfim, nós temos aí vários tipos de listas que foram sendo aprimoradas até nós chegarmos no cânon do Segundo Concílio de Cartago, que é o cânon final. 419, século V. Não é que foi definido no século V. Não é que foi canetado no século V. Mas o concílio reconhece no século V, de forma definitiva, tudo que já era prática a partir do final do primeiro século. Então, no Segundo Concílio de Cartago, que é um concílio extremamente importante,
se reconhece os 4 evangelhos, Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1, 2 Tessalonicenses, 1, 2 Timóteo, Tito e Filemão, Hebreus, Tiago, 1, 2 Pedro, 1, 2 3 João, Judas, Apocalipse. Todos os 27 livros do Novo Testamento. Até antes havia uma certa discussão entre se colocava terceira João, por exemplo, né? Mas essas discussões foram sendo superadas até pelo uso universal dos livros do Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento nós temos alguns parâmetros de determinação de canonicidade. Primeiro, relacionado à ortodoxia, ou aquilo que dentro do contexto mais católico se chama de regula fidei, né, o depósito da fé, a regra de fé. Nenhum escrito neotestamentário poderia apresentar dissonância doutrinária, tá, entre si. Outra regra é a regra da apostolicidade, ou seja, somente apóstolos escrevem escritura. E a catolicidade, ou seja, é escritura aquilo que a Igreja Universal em toda a parte, katholentengen, daí que vem o adjetivo catholiken, ou católico, em toda a parte do mundo, utiliza como a sua escritura sagrada. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? A formação canônica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é de origem orgânica. Ao final de tal processo de reconhecimento que durou pelo menos 4 séculos, e que não envolveu apenas a cúria romana, mas partiu de cada comunidade eclesiástica que usava um determinado número de livros como base da sua prática religiosa, a igreja então pôde manifestar oficialmente o reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento. E tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento são constituídos de documentos que ao longo dos tempos foram considerados pelos judeus e cristãos como documentos autoritativos. Nenhum desses grupos teve que tomar decisões radicais para tal direção, porque os documentos já existiam e estavam circulando e sendo usados de maneira extensiva pelas comunidades, pelas igrejas. Isso leva a dizer que o processo canônico, em termos sintéticos, é um processo de reconhecimento de algo que já é praticado e aceito. Assim, a perspectiva protestante do cânone difere da católico-romana em considerar que o cânon, seja hebraico, palestino e cristão, precede a existência da própria igreja e a igreja é moldada por esse cânon. O magistério romano, católico, que interpreta as escrituras é algo posterior aos textos e à sua aceitação por parte das comunidades espalhadas por todo o mundo mediterrâneo. É como diz o Dr. Stephen Kirchner, a igreja não decide qual livro faz parte dos inspirados, mas sim e simplesmente reconhece. Ok? Obrigado, pessoal. Deus abençoe todos vocês e eu estou aberto aí às eventuais dúvidas que vocês possam ter. Amém. Amém. Posso fazer aqui a minha? Posso a minha? Pode lá, pode fazer sim, Onésimo, pode sim. Tá bom, Paulo, filho, em primeiro lugar, parabéns, viu, pela exposição. Eu comprei teu livro aqui, achei realmente extraordinário, viu? Obrigado. De língua portuguesa, acho que realmente é a melhor introdução que eu tenho à Bíblia hebraica, né? Mas, homem de Deus, eu tenho estudado, agora, mais recentemente, uma relação que os acadêmicos têm chamado de nova perspectiva sobre o cristianismo, né? Aproveitando a de Paulo, aí entrada dentro dessa também para o cristianismo. E eu percebo que o grande volume de apócrifos que é citado a literatura do judaísmo do Segundo Templo e o impacto que elas têm causado em doutrinas mais claras para a gente, né? E também tão caras, né? Para a gente. Eu não sei se tem alguém aqui que seja adventista do sétimo dia, mas eu falo com muito amor, não quero causar nenhuma crítica, não. Mas até alguns amigos que são adventistas começaram, tipo, por causa da nova perspectiva de Paulo, e essa também que eu estou comentando, uma releitura muito densa de tudo que tem sido
entendido, né? Aí eu queria, assim, no teu pensamento, esse diálogo em termos de literatura com os apócrifos, como é que a gente pode aí colocar uma fronteira até onde a gente pode aceitar, por exemplo, um insight que ele possa trazer, até onde ele pode modificar de fato uma doutrina cara para a gente, né? E seria bom para a gente aqui. Deu para compreender, Paulo? Deu. Eu diria o seguinte, que as nossas confissões mais tradicionais, né, que unem a cristandade, né, e nesse quesito, eu acho que não há diferença entre as denominações protestantes, elas estabelecem uma cerca de segurança. Uhum. Qual cerca é essa? É considerar apenas aquilo que foi transmitido como documento oficial e como documento inspirado por Deus. Esse é o cânon. Agora, a leitura de outros textos é importante porque esses demais textos nunca precederam os textos canônicos, sempre vieram a posteriori. E você lê o texto é importante porque todo texto é fruto do seu contexto. Então, quando você lê o texto primário, que seja pseudepigráfico ou apócrifo, abre uma possibilidade de você entender como que as pessoas interpretavam o texto bíblico oficial na época deles. Note, a teologia, ela é uma curva constante de aprendizado. Hoje, 2021, nós estamos em cima de 2000 anos de tradição da igreja e de desenvolvimento teológico. Coisa que não havia nos primeiros séculos. Então, no primeiro século, vai surgir efetivamente muitos documentos que vão trazer uma visão meio que deturpada, uma visão meio que obtusa daquilo que é a realidade canônica, né? Vão falar de dimensões, misturando com filosofia grega, com cosmovisão helenista, né, com práticas animistas, místicas da Pérsia, enfim, a variedade é muito grande. Mas nós sempre temos que considerar que aquele documento, naquele contexto, foi um esforço daqueles cristãos e daquela comunidade em compreender o cânon bíblico. Mas eles fizeram isso dentro do seu contexto. Hoje, nós temos já uma visão clara daquilo que é o cânon bíblico, daquilo que são as doutrinas mais fundamentais do cristianismo. Não há margem de dúvida a respeito daquilo que é o clássico e o básico. E você tem hoje muito mais instrumentos de você poder fazer essa linha de divisão do que é espiritualmente, né, válido ou do que aquilo que é academicamente importante para a gente entender o cenário básico. Porque a falácia que uma nova perspectiva de uma leitura cristã ela nos remete é que no mundo antigo não existia só a visão ortodoxa do cristianismo. Existiam várias outras visões concorrentes. Uhum. E que a visão ortodoxa prevaleceu por ser ela a vencedora. Isso. Essa perspectiva até do Dan, recente agora naquele livro, né? Unidade. Porque a história é escrita pelos vencedores. Isso. Isso até a página 2, tá? Porque efetivamente o cristianismo, pelo menos no seu início também, mas muito mais lá, nunca foi algo totalmente coeso, tá? Existem movimentos com interpretações diferentes, mas não houve, né, esse tipo de posição aí, de sobrevivência histórica baseada no poder que a igreja de então tinha. Uma literatura muito importante aí, de leitura fácil, é esse daqui, ó, A Heresia da Ortodoxia, do Köstenberger, né? De maneira bem simples, ele traz essa realidade, que é uma realidade que é colocado como um cânone, né? Algo verdadeiro nos ciclos mais liberais. Eu convivi durante muito tempo com essa realidade, né? As pessoas trazem, por exemplo, o Evangelho de Tomé e colocam par e passo ao Evangelho de Marcos, de Lucas.
Mas você fala o seguinte, pô, mas Tomé, ele não tem aceitação tradicional da igreja, né? Você vai falar isso para alguém que é liberal, isso pouco importa. Mas para nós que temos uma identidade confessional e uma confessionalidade ampla, amparada nos concílios ecumênicos, isso faz toda a diferença. Porque a própria leitura de Tomé e desses livros aí deixa nítido que tem coisa diferente, que tem coisa que não encaixa. Principalmente esses evangelhos que são chamados de evangelhos gnósticos. Né, Evangelho de Judas, que foi descobrido há pouco tempo atrás, etc, etc, etc. Tá bom? Então, há necessidade de ler para você compreender. Mas também há necessidade de você respeitar uma tradição milenar, que é a tradição da igreja, e que não é uma tradição simplesmente onde a opinião dos mais fortes prevaleceu, ou dos mais poderosos, ela se manteve, né? Se nós confiamos também na providência divina, é aonde a providência divina também se manifestou, e como tal deve ser também respeitada nesses termos. Verdade, verdade. Só para concluir, eu tive complicações até pastorais, Paulo, porque eu não sei se em São Paulo tem, mas o Amin sabe, aqui tem uma revista chamada Revista Hermes, que vende produtos, né? Aí o livro do Bart Ehrman estava sendo vendido nessa revista de R$10. Não sei se tu chegou a ver, Amin. Aí, claro, aí uma irmã aqui da minha igreja comprou o livro, e o livro, né? O título é muito sugestivo, né? O maior teólogo do mundo diz o que Jesus diz e o que Jesus não disse, né? Aí ela veio com o livro na mão, pastor, eu comprei esse livro, aquele livro maravilhoso, que lhe dá de presente, né? Aí eu disse, ainda bem que você está me dando, você não leu, não, li não. Porque justamente isso, né? Esse tipo de literatura, se a gente não consegue dar fronteira para os nossos membros, né? Esse tipo de literatura está chegando como água, né? Todo mundo hoje tem acesso e realmente isso complica, viu? Até em termos pastorais. Aí demanda um cuidado pastoral. Isso, justamente, né? Porque tem gente que lê e digere. Isso. Ou seja, leva numa boa. Tem gente que não. Né? Principalmente aqueles que são neófitos, que precisam de acompanhamento. Então, nem toda leitura convém ser feita, né? Bart Ehrman não é exatamente um bom teólogo, ele é mais um apologista da sua causa do que um bom teólogo. Mas não deixa de ser um nome relevante, né? E um nome que vende muito livro, né? Ele acaba militando em causa própria, né? Eu vejo muito, Paulo, que quando a gente fala sobre canonicidade, a gente se volta muito para pensar sobre os apócrifos, né? E a gente tem discutido muito sobre a questão da NBP. A minha pergunta é, de que forma os apócrifos participam dessa construção da NPP? A nova perspectiva, ela é amplamente apoiada aí, não é apoiada, mas ela se utiliza de muita literatura do Segundo Templo, né, do judaísmo do Segundo Templo, para trazer o entendimento de conceitos muito importantes que são utilizados no Novo Testamento. Aquilo que é escrito no Novo Testamento é também fruto do seu tempo. Então a nova perspectiva, ela tenta fazer uma investigação de como ideias como justiça eram aplicadas dentro do período do Segundo Templo, um período onde o próprio Cristo e os apóstolos viveram, e tudo isso tentando fazer uma linha assim ascendente, uma linha de retrocesso histórico, para ver aonde que isso teve como origem, como que todo o conceito de justiça, por exemplo, né, que os profetas tratam, foram sendo interpretados ao longo do tempo até chegar em Paulo, e como Paulo eventualmente vai interpretar esse contexto. Então, a nova perspectiva tem um mérito muito grande de fazer com que a gente olhe para uma realidade muito maior do que a realidade puramente doutrinária que nós estabelecemos para nós mesmos. Tá? Isso é muito bom a nível acadêmico. De novo, a nível pastoral, precisa de uma atenção muito grande de quem explora esses conceitos para não falar coisa que nem os próprios autores da nova perspectiva sequer ventilaram. Verdade. Né? Por exemplo, ideias como NPP é contra a substituição penal. Não é que é contra a substituição penal.
O que a NPP diz é que não é só substituição penal. Isso. E que substituição penal é mais um conceito grego do que judaico. Mas não tem problema ser um conceito grego. É o apóstolo que está usando e ele foi inspirado por Deus para usar dessa maneira. Mas só que a gente restringe muito a análise em pontos importantes da nossa doutrina e a gente acha que é só aquilo. Mas o uso de uma palavra pode indicar uma aplicação em um mundo muito mais amplo do que aquilo que nós vemos com o olhar do século XVI, que é o olhar dos nossos reformadores. Lutero teve uma ênfase muito importante na justificação, porque esse é o drama dele dentro daquele contexto histórico. E isso nos foi passado. Mas não quer dizer que Paulo só fala disso. Eu concordo que Paulo fala majoritariamente sobre substituição penal, mas que a substituição penal faz sentido dentro de uma gama muito maior daquilo que é a semântica do termo, dentro do contexto do judaísmo do primeiro século, dentro do contexto dentro da qual Paulo mesmo viveu, e ele vai explorar esses termos dentro da sua própria perspectiva. Então, novamente, é um tipo de literatura que é importante, mas só que quem lê tem que saber ler, saber entender e saber traduzir de uma forma leiga, né? Onde quando desboca na proclamação pública, e não fazer generalizações ou silogismos que os próprios autores da Nova Perspectiva falariam que não é isso, você está falando errado o que eu interpretei. Verdade. Muito bom. Tem um amigo nosso aqui perguntando o seguinte, sobre a canonicidade e a autoridade apostólica, como lidar com Hebreus, que não sabemos quem foi o autor e, consequentemente, não sabemos se ele foi próximo dos apóstolos? Bom, em termos de autoria, a gente não sabe a autoria de um monte de livro da Bíblia, né? Crônicas, quem escreveu Crônicas? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esdras, Neemias, né? Esther, quem que escreveu Esther? Jó, quem que escreveu Jó? Porque Jó fala da sua própria morte, então não foi Jó, né? Tem um monte de salmo lá que não tem autoria. A autoria não é o nosso problema, né? O nosso problema é como que esses documentos foram recebidos pela igreja. Mais uma vez, a recepção é importante, tá? Então, Orígenes vai dizer, né, no final do século, na virada do segundo para o terceiro século, quanto à autoria de Hebreus, só Deus o sabe. E é bom que só Deus saiba mesmo, porque não faz a mínima diferença para Hebreus quem foi que escreveu. O importante é o seu conteúdo, né, que é um conteúdo extremamente bíblico, extremamente importante, que desde o começo foi utilizado pela igreja como literatura autoritativa. Mas você não falou que a apostolicidade é algo importante, porque tem que vir da pena de um apóstolo? Efetivamente, tem que vir da pena de um apóstolo. E Hebreus foi um livro utilizado dentro da própria tradição apostólica. Né? Então, a apostolicidade não está restrita a quem escreve. Marcos não era apóstolo, mas era atrelado a um apóstolo. Hebreus, não sei, provavelmente não foi nenhum dos apóstolos que escreveu, mas com certeza foi um dos seus associados. E por isso teve aceitação ampla na igreja. Porque para ter aceitação ampla na igreja, é que nem hoje. Você tem que ter um costa quente. Você tem que ter alguém que vai lá e fala, esse daqui tem o selo de autoridade. Então isso realmente aconteceu, e isso se mostra no fato de que Hebreus, desde muito cedo, foi aceito como um livro canônico sem mais reservas, até porque a cristologia que Hebreus traz é a cristologia que completa toda a visão do Antigo Testamento. Então nós ficamos com isso. Existem momentos em que a autoria é importante? A autoria é importante. Mas quando não há autoria, o texto se sustenta pela sua mensagem e pela sua recepção na igreja. Ok. Tem uma pessoa aqui não levantada. Edinho, vai fazer alguma pergunta, Edinho? Pronto. Tudo bem? Boa tarde para vocês, pessoal. Boa tarde. Paulo, tu poderia fazer uma colocação para a gente acerca da dificuldade de Lutero com a carta de Tiago? O Lutero teve uma dificuldade inicial. Ele chamava Tiago de evangelho de palha, né?
mas foi algo que ele consertou ao longo da vida, tá? Então as pessoas ficam só com a posição inicial dele e depois esquecem que ele corrigiu, né? Mas ele corrigiu mesmo, porque Lutero interpretava Tiago como sendo um opositor àquilo que ele de mais importante tinha, que era a justificação pela fé, porque Tiago vai falar que as obras são importantes e que as obras chancelam a fé. Mas na perspectiva da teologia bíblica, o que Tiago falou cabe como luva naquilo que Paulo falou. Porque a fé sem obras é morta. Isso quer dizer que a fé operante imputada e que gera a justificação causa obra. E se não tiver obra, é porque não tem fé. Então, necessariamente, todo o Antigo Testamento, Paulo ele vai falar, mandando sua carta aos Tessalonicenses, falando, o Tiago mesmo vai falar, de uma fé operosa. Não uma fé subjetiva, é uma fé operosa, ou seja, que tem obra. Então você tem boa obra porque tem fé, não você tem fé porque tem boas obras, entendeu? Então, Tiago traz um contraponto, uma complementação que no início da reforma foi entendido como uma competição, mas na verdade não. E Lutero teve que engolir seco o que ele disse e retificar, né? E Lutero aceitou, lógico, Tiago como parte do cano. Amém. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu acredito que não. Paulo, então, agradecer mais uma vez, né, por sua presteza estar aqui conosco durante esse tempo aí. Eu sei que seu tempo é bem corrido, né, e antes de finalizar, eu sei que você estava com um curso, né, de grego, não me perdoe, não sei se já iniciou o NQ, mas caso você queira fazer alguma observação acerca do curso. Eu estou com vários cursos, na verdade, né, inclusive eu lancei um hoje de pregação. Então, se você visitar em qualquer, no meu Instagram, @paulosHW, né, vou colocar aqui, você vai ter acesso a todos os cursos. A gente tem um curso de grego, né, já está na 25ª aula, são 100 aulas, né, já completamos aí um quarto. Então, quem quiser e quem se interessar, fique à vontade aí para seguir na jornada conosco. Existe um site, sim, eu vou colocar aqui, .grego.com. Nesse site, vocês vão ter as informações especificamente do curso de grego, e os demais cursos vocês encontram por aí espalhados nas minhas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Vocês são heróis aí. Mesmo estando aí onde vocês estão, no paraíso, onde Deus tira férias, vocês estão trancafiados, me ouvindo falar, que eu presumo ser algo bem chato comparado às maravilhas que vocês têm aí naturais, mas fiquem aí consolados, porque eu também queria estar aí onde vocês estão e desfrutar. Quem sabe um dia, quando todo esse inferno passar, se Deus quiser, né, se Deus quiser, a gente ir permanecendo todo mundo vivo até lá, se Deus quiser, um dia nós nos veremos e poderemos tomar uma água de coco juntos aí e falar de Jesus. E comer um bom caranguejo, né, mestre? Que sem Caranguejo é bom demais, hein? Caranguejo é bom. Bom demais. Não pode esquecer do cuscuz do Nordeste, não, também não. Oi? O cuscuz. Não pode esquecer do cuscuz do Nordeste, não. Pois é, o cuscuz do Nordeste eu nunca provei. Rapaz, eu só fui para lugar que não tinha, né? Eu já fui para Bahia, eu já fui para o Recife, né? Mas nesses lugares eu não tive a oportunidade de comer cuscuz, não. Rapaz, eu trouxe o Gutierrez aqui em casa, fiz o cuscuz aqui, o Paulistinha, né? Bem redondinho. Ele comeu não quis. Comeu não? Só tapioca, eu disse, bom, rapaz, você não... Tá de frescura. Tá cheio de frescura. Paulo vai ficar na curiosidade aí, do cuscuz e da tapioca. Aqui de verdade. Beleza. Valeu, cara. Obrigado. Paulo, obrigadão, viu? Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Abraço. Amém. Tchau. É isso, gente. Obrigadão pela participação de todos vocês. Durante a semana eu posto aí a programação do próximo mês. Grande abraço, pessoal.